Hoje é 11 de março de 2019, são 9 horas e 37 minutos. O escriba conseguiu chegar ao escritório com um trânsito terrível. O paulistano acordou do carnaval, vindo de vários pedaços do Brasil. E chegou assustado, porque passou esses dias todos, esse feriado muito longo, passou esses dias todos ou a se divertir, ou a pescar à beira da represa, e gastando o que não podia, e de repente, a metrópole os engole novamente. Os aviões já estão passando sobre o teto do escritório, um a cada 10 minutos. E a cidade de São Paulo tem-se a impressão de que ela endoidou, porque consta que uma atriz, uma cantora profissional, muito bem posta, por sinal, trouxe 800 mil foliões à Consolação e ao centro de São Paulo ontem à noite. Ontem à noite? Ontem à noite ou ontem à tarde? 800 mil foliões. O escriba preso dentro de casa. Não quis viajar, porque a volta seria terrível, então ficou curtindo a loucura desta cidade. Uma coisa incrivelmente extravagante. O término do desfile, em que os foliões começam a voltar a casa. Moças, jovens, gente maduras, senhoras, mulheres com as devidas implantações no corpo, tatuagens nas pernas, nos braços, nas costas, garrafinha, latinha de cerveja nas mãos. A polícia aplicou 9 multas a foliões pegos fazendo xixi. Não aquele xixi que o presidente da República mostrou nas suas crônicas sociais, naquelas maravilhas que a internet tem, não aquela particularidade, não outra. Foliões que precisavam, de qualquer forma, desovar o que tinham no corpo. A crer-se naquilo que os jornais dizem, a atriz ou a cantora que veio pular o carnaval com os paulistanos na Consolação e outras ruas, artérias da capital, aquele povo atingia 800 mil pessoas. 800 mil pessoas pulando durante 3, 4 horas. E cada qual delas produzindo, quiçá, litro a litro e meio de xixi durante o período. Dá muito trabalho fazer as contas, mas divida-se o número de 800 mil por 1,5, a saber quantos litros de urina foram vertidos em 3, 4 horas de folia na Consolação e no centro da cidade.
Não, divida-se não. Multiplica-se. Multiplica-se 800 mil por 1,5. São 800 mil litros. 8 e 4, 12. 1.200.000 litros de dejetos expulsos pelos foliões que precisam viver e que ingerem cerveja, no mínimo, em média proporção. Quantos banheiros químicos seriam necessários? E quantos mitórios químicos a prefeitura colocou nas calçadas, à margem ou à beira do cemitério? À beira do cemitério. Quantos banheiros químicos? E a prefeitura multou quem fez xixi na rua. Aquilo, com 1000 perdões, é estado de necessidade, porque não havia banheiro, evidentemente, para todos. E isso em se falando somente do xixi, não naquelas extravagâncias compostas por Garcia Marques. Garcia Marques, um dos dois, em O Falador. De qualquer maneira, vale a observação: 800 mil foliões. Na opinião do escriba, a cidade de São Paulo está ensurdecendo. O paulista está ficando surdo, porque enquanto se entra num restaurante qualquer, ou numa dessas esquinas que produzem comida rápida, enquanto se entra ali, todos gritam. Ou gritam para se fazerem ouvidos, ou concentram a atenção nos celulares, marido e mulher sentados, e os dois futucando o celular à cata de notícias, às vezes até de intimações correspondentes a vencimento de contas a pagar, e com avisos advindos de vozes gravadas. O paulista hoje conversa ao celular com vozes robotizadas. Diga sim ou não, é você? Se for você, diga sim. Se não for você, diga não, mas diga. É uma das ocasiões em que o cronista entende sim que o paulista está a enlouquecer e também a ensurdecer, o que é muito complicado, porque todos falam alto. Na rua, no restaurante, em casa, ao celular. Há quem entenda que é preciso falar alto no celular, porque senão o que está do outro lado não escuta. É, com certeza, uma particularidade a ser muito bem examinada por todos. Caiu um avião na Etiópia, matou 157 pessoas, mais 100 pessoas dá um número de faculdade de direito que Haddad autorizou no país antes de se ir embora. O pior é que entre ele e Bolsonaro, o outro merecia menos ainda o voto. Dentro das duas perspectivas, votou-se em Haddad para perder a eleição, ou, quiçá, votou-se em branco. O voto é secreto. São Paulo tem ataque de escorpião recordista. Os escorpiões estão surgindo, ou estão saindo das tocas
na capital. O escriba se lembra bem de quando era pequeno. Morava nas Minas Gerais e havia muito escorpião. Na cidadezinha onde cresceu. E o cronista viu vários de diversos tamanhos, os pequenininhos eram os piores. Então, o paulista precisa ter muito cuidado agora com o ataque de escorpiões, com os restolhos do carnaval e, evidentemente, precisa tomar muita precaução quanto ao ensurdecimento paulatino que está assolando a população desta cidade. E o paulista grita, não fala mais baixo, grita até ao celular. Além disso, o Brasil e os Estados Unidos fecham acordo sobre base de Alcântara. Isto aqui tem já a mão do presidente. Porque Estados Unidos da América do Norte babam mesmo, via Trump, quanto à ambição de ampliar as suas pretensões quanto ao solo brasileiro, porque fica muito mais fácil, na hipótese de um conflito, subir às alturas. Parece que se economiza 30% de combustível em foguetes e aviões. Cuidado com a base de Alcântara, porque nós vamos acabar entregando mais aquele pedaço, ou ampliando aquele pedaço em contato com o americano, porque o americano não é burro. Apenas quando fica nervoso, masca mais chicletes. Cuidado com o Trump. Muito cuidado com aquele que tem aquele topete virado da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. O cronista acordou com dificuldade em examinar números. Cidades à deriva de Carlos Alberto de Franco. Fala no prefeito Bruno Covas, que quer demolir o viaduto lá no centro da cidade. Fala em Mário Covas, que é pai. Não, Mário Covas era avô de Bruno Covas. Para que o leitor e o ouvidor pensem bastante sobre a velhice deste cérebro, este escriba conheceu o pai de Mário Covas, ou seja, conheceu o avô do prefeito de São Paulo. Covas e Assunção era uma empresa que a família tinha em Santos. Este escriba era pequenino quando, pela mão de seu pai, foi visitar o avô de Bruno Covas. Quando foi visitar o avô de Bruno Covas. Não! Quando foi visitar o bisavô de Bruno Covas. Mário Covas já era adolescente ou mais que adolescente, e este escriba se lembra bem de Mário Covas, que era engenheiro. Mário Covas contava votos em urna eleitoral usando o ábaco. Era genial, já naquele tempo, Mário Covas era genial. E este escriba recebeu de Mário Covas, enquanto prefeito de São Paulo, recebeu de Mário Covas
um título correspondente à cidade ou coisa parecida, não sabe onde eu pôs, mas de repente precisa atualizar seu currículo e achar esse diploma, pelo qual tem muita consideração. A seguir, o Ministério Público é criticado num editorial porque se omite na prevenção, repressão à tortura e na fiscalização dos presídios. Esse editorial tem muita razão. É evidente, os presídios brasileiros são podres, são terríveis, cheiram mal, presos e presas são viciados. E aquilo, num sentido bem prático, é arriscado. Mas a função do Ministério Público é também, num certo sentido, policialesca. É preciso vigiar os presídios e vigiar aqueles que fiscalizam os presídios. E fiscalizar também aqueles que estão pretendendo privatizar os presídios. Quando o escriba era muito mais moço, bem mais moço, já faz muito tempo, se lembra de que um dia o coronel Erasmo, que à época tinha uma vilegiatura grande na capital, tentou aproximar-se dele para facilitar a implantação em São Paulo da privatização de presídios, uma história comprida. Aquilo ficou na conversa, porque o coronel reformado, antes daquilo, já havia sido visto pelo escriba à porta ou nos portais da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Quando invadiu aquele prédio, o escriba estava lá dentro, ou conseguiu entrar lá dentro para proteger gente de sua família que estava a ser quase autopsiada por eflúvios daquela fumaceira posta lá dentro pelos policiais do dito Erasmo Dias. Uma história comprida, mas está voltando à questão correspondente à privatização de presídios. Cuidado com isso. Cuidado com a tortura, cuidado com a expectativa de omissão do Ministério Público na fiscalização dos presídios, cuidado com os escorpiões em São Paulo, cuidado com as multas sobre quem faz xixi publicamente, atentos os aritmetistas, atentos estes à contagem correspondente a 800 mil pessoas precisando fazer xixi e insuficiência de banheiros químicos para atender a todas. Cuidado com isso tudo. Hoje é segunda-feira, dia 11 de março de 2019, já são 3 minutos para as 10 horas, passaram-se aqueles 20 minutos que o escriba normalmente usa para tecer alguns comentários sobre o Estadão de hoje. Cuidado com esse acordo de Alcântara. Brasil e Estados Unidos fecham um acordo de Alcântara 20 anos depois. 20 anos se demorou para fechar esse acordo.
E essa convenção é instituída ou é fortificada logo após a posse de Bolsonaro. Isso pode ser uma espécie de vendilhagem do templo e da soberania nacional. O povo que fique atento. E nós não podemos perder de vista que, com a Alcântara maiorizada, nós precisaríamos aprender melhor a mascar chicletes. Por fim, o povo volta ao trabalho, ao que parece. O escriba vindo ao escritório e percebendo os paulistas meio sonolentos ainda, andando ou bicicletando em direção ao esforço destinado à sobrevivência. Por último, precavenham-se contra os escorpiões, que andam por aí com certeza. Os pequenininhos são os piores. E lá na nave vá.